Bom dia, amados irmãos e irmãs da Igreja Batista do Fonseca. Meu nome é Fabiano, trabalho no Ministério de Comunhão da IBF. Estou aqui para cumprir a missão dada pelo pastor Zé Wellington de aplicar o estudo do capítulo 13 da revista Compromisso, que está estudando o livro de Gênesis. O tema proposto da revista é Deus transforma o mal em bem. Ele compreende os versículos 44 a 50 do livro de Gênesis. Para iniciarmos, irmãos e irmãs, vou citar alguns exemplos, bem conhecidos, exemplos conhecidos de todos, que tratam sobre o assunto, sobre a temática de Deus, de transformar o mal em bem. Alguns anos atrás, na Igreja Batista do Fonseca, o Ministério de Comunhão, ele tinha o Cine Comunhão. No Cine Comunhão a gente apresentava filmes cristãos que pudessem evangelizar, que pudessem enriquecer a nossa fé em Cristo. E nós exibimos o filme, o nome dele é Em Defesa de Cristo. Não sei se alguns irmãos assistiram na igreja, ou já assistiram, fora da igreja, em casa, no próprio cinema, um filme bastante conhecido, que trata, que tem como foco central a história de um jornalista famoso, que atingiu o ápice da sua profissão, que atingiu o seu auge, através de documentários premiados, sendo que ele era um ateu declarado, um ateu mesmo, aquele ateu, como você diz, ateu de fato e de direito, sendo que a sua esposa havia se convertido para o cristianismo. Então, um casamento entre um ateu declarado, um ateu assumido, e uma esposa recém-convertida, querendo aprender da palavra, querendo seguir o Evangelho de Jesus, esse relacionamento não foi harmonioso, não foi pacífico. Então, diante de várias tentativas de dissolução do casamento, brigas, discussões, questionamentos, principalmente feito pelo jornalista, o nome dele é Lee Strobel. Ele começou, pela sua experiência, pela sua expertise e seu tino de jornalista, ele perseguiu a sua maior história. Qual era a sua maior história? Desmentir a ressurreição de Cristo. Então, ele começou a investigar através de matérias da época da ressurreição de Cristo, informações, através de pesquisas junto a historiadores. Ele juntou provas materiais, ele juntou provas testemunhais, ele visitou teólogos, ele visitou um padre, ele visitou um pastor. Enfim, ele tentou de todas as formas provar que Jesus Cristo não tinha ressuscitado. Pois bem, essa pesquisa dele, quem lembra do filme, quem assistiu, sabe que não é spoiler, eu só estou dizendo porque esse é o exemplo do nosso estudo. Ele tentou e não conseguiu provar que Jesus não ressuscitou. Ao contrário, ele acabou sendo convencido materialmente, porque o trabalho dele investigativo, através das testemunhas, através dos depoimentos, através das provas e de todos os fatos, ele acabou se submetendo a Cristo, acabou aceitando e se convertendo para o cristianismo. Então aí é o primeiro exemplo de transformação do mal e do bem. Foi o jornalista Lee Strobel, que passou de um ateu declarado, um ateu assumido, virou um cristão, e um cristão pregador da palavra. O segundo exemplo é sobre Jonas, mas não vou falar sobre a história de Jonas.
Todos já conhecem a história de Jonas, né? O profeta teimoso, o profeta desobediente, mas não é especificamente do Jonas, e sim dos ninivitas, porque a maldade dos ninivitas chegou a Deus de uma forma que Deus ficou irado e ia destruir, né, o povo ninivita. Porém, Deus, na sua no seu infinito amor, mandou que Jonas pregasse, levasse a palavra até a cidade de Nínive, para pregar o arrependimento. Que se ele se arrependesse, Deus não o destruiria. Caso não se arrependesse, a cidade seria destruída. Só que Jonas, devido à maldade do povo de Nínive, né, pois a fama da crueldade deles percorria a cidade, e eles, como exemplo, eles quando capturavam os guerreiros contrários a eles, para esses guerreiros não fugirem, eles cegavam os guerreiros. Eles matavam também, matavam o povo, né, de Jonas. Isso, como já foi até pregado na nossa própria igreja pelo pastor Eduardo, eles eram pregados em postes, né, os mortos, né, os capturados e mortos, eram pregados na entrada da cidade, ou seja, era um povo cruel, um povo muito mau. Então Jonas não queria de forma alguma levar a salvação para esse povo, porque no entendimento de Jonas, era um povo que não merecia a salvação, e sim a condenação. Mas Jonas foi, pregou, percorreu a cidade, que era uma cidade grande, mas Jonas conseguiu percorrer durante 3 dias. E muitos teólogos até questionam como, né, um estrangeiro entrou na cidade de Nínive, onde era uma cidade realmente má, bem vigiada, bem guardada, e ninguém atentou contra a vida do Jonas. O Jonas conseguiu pregar, andar a cidade todos em 3 dias. E qual foi o resultado da pregação de Jonas? Que é objeto do nosso estudo. O povo de Nínive se rendeu ao cristianismo. O rei passou a adorar o Deus de Jonas. E não só adorar o Deus de Jonas, mas também determinou que todo o seu povo adorasse o Deus de Jonas. Então, no caso de Nínive, né, nós temos o segundo exemplo, né, esse da Bíblia, onde Deus transforma o mal em bem. E sem falar até do próprio navio onde Jonas estava, onde também a tripulação ela foi convertida. Os tripulantes, durante a tempestade, que Jonas estava indo ao lado contrário de Nínive, eles clamavam os deuses dele, né, para que pudesse acalmar a tempestade. Quando Jonas falou, não, tempestade por minha causa, me lance ao mar, que a tempestade irá parar, que meu Deus está triste comigo. E assim aconteceu, quando Jonas foi lançado ao mar, a tempestade parou, e todos passaram a adorar o Deus de Jonas. Então foi mais uma conversão dos tripulantes do navio que Jonas estava, se converteram a Cristo, a Deus. E os ninivitas, que se renderam através do seu rei e toda a cidade, sendo esse ato, né, constatado em estudos teológicos o maior avivamento da Bíblia. Então nós temos o primeiro exemplo, que foi a conversão de um ateu declarado, o jornalista Lee Strobel. O segundo exemplo, né, os ninivitas, que era um povo muito cruel, um povo mau, mas se renderam a Cristo. E agora o terceiro exemplo, eu acho que o mais conhecido de todos, e que até hoje, né, a gente, né, estuda as cartas paulinas, que é o exemplo de Saulo. Saulo, que era judeu, fariseu, conhecia a lei, aplicava a lei de Moisés, era um perseguidor de cristãos, né, matou muitos cristãos, perseguia as mulheres, crianças, e até que ele teve encontro com Deus, né, através de Jesus. Ele teve encontro com Jesus. E esse encontro modificou sua vida. Jesus, mais uma vez, né, na sua infinita bondade, Deus, no seu infinito amor, transformou a vida de Saulo, que passou a se chamar Paulo. Para alguns teólogos, o maior apóstolo de Deus. E o próprio Paulo se intitulava, em várias cartas dele, ele iniciava, né, se denominando
como apóstolo de Cristo. E assim foi até seu último dia de vida, pregando o Evangelho, a carta aos Romanos, né, o livro de Romanos, né, é um livro muito teológico, onde ele prega, né, o verdadeiro arrependimento. E eu me lembro, também alguns anos atrás, na própria IBF, né, o pastor Sebastião, filho da irmã Amélia, ele dando a palavra, e a pregação dele era sobre Paulo, e ele se dirigindo à igreja, né, e afirmando: ó irmãos, se o próprio Saulo, que era perseguidor de cristãos, né, assassino, matou vários cristãos, perseguiu, prendeu, torturou, foi salvo, por que nós não podemos ser salvos? Então, esse é o terceiro exemplo, né, de, de que Deus pode e Deus transforma o mal em bem. Esse é mais um exemplo. E tem tantos outros exemplos aqui, né? Exemplos revelados através da Bíblia e exemplos que nós conhecemos do dia a dia, né? Poderíamos citar aqui vários, né? Várias conversões, né? Que jamais ao nosso entendimento e a nossa visão a gente, né, acreditaria que acontecesse e às vezes até aceitaria que acontecesse, agindo até um pouco como Jonas, né? Esse povo não merece ser salvo, essa pessoa não merece ser salva, mas a salvação de Deus vem pela graça, e a graça dele ele dá a quem ele quer. E iniciando o estudo, agora específico do nosso ponto, que é o livro de Gênesis, né? Começa no capítulo 44 e vai até o 50. A revista aponta como o capítulo áureo, o capítulo 46, verso 3. Sendo que no meu estudo, o versículo principal é o capítulo 50, verso 20. Eu não vou fazer a leitura, né, dos capítulos, senão fica um estudo muito cansativo, e como é uma aula, a gente vai interagir. Eu vou tentar ser bem breve, né? E vou tentar ser bem objetivo, mas claro, na mensagem que Deus, né, nos passou através desses capítulos. Volto a dizer, de 44 a 50. E fala sobre José, né? Como o livro, né, a revista Compromisso vem estudando Gênesis, já falou muito sobre a vida de José. Então também eu não vou me atentar aqui aos acontecimentos de José desde o início. Então, focando no tema Deus transforma o bem em o mal em bem, perdão, eu vou caminhar num estudo simples, mas que possa edificar e que possa levar a palavra de Deus aos nossos corações. Então vamos orar nesse momento, em agradecimento a Deus. Senhor Deus, obrigado por estarmos reunidos em Teu nome. Pai Santo, Pai amado, que a Tua palavra revelada, Senhor, seja instrumento de inspiração, para que nós não só recebamos a Sua palavra, mas sim possamos colocá-la, Senhor, em prática. Que nós tenhamos mansidão, discernimento, domínio próprio, Senhor. E acima de tudo, Senhor, que nossos corações sejam corações imitadores de Cristo Jesus, Senhor. Rogamos a Ti, Senhor, que essa palavra atinja a todos, Senhor. Use esse estudo para nos edificar, Senhor. Edificar sempre a Tua glória, o Teu santo nome, Senhor. E em nome de Jesus que nós oramos, nosso Senhor e Salvador e Resgatador. Amém. Então, começamos a palavra de estudo do tema central com José, né, tentando armar uma cilada para seus irmãos. Os seus irmãos tinham ido ao Egito, a gente já estudamos isso nos capítulos anteriores, porque estava num período de falta de alimentos, como o próprio José já tinha previsto. E os irmãos, o pai manda eles irem ao Egito comprar alimentos, porque estava faltando em Canaã, e os irmãos foram. José, né, os recebeu, não se revelou, eles retornaram ao Canaã,
E aí falaram para o pai, ó, o senhor que nos recebeu falou que nós temos que voltar com o nosso irmão mais novo, sendo que Simeão ficou detido, ficou preso, porque senão ele não vai nem nos receber, ele não vai nem nos olhar. Aí Jacó, mas por que isso? Vocês não deveriam ter falado sobre meu filho. Não, pai, mas nós respondemos o que ele perguntou. O que o senhor perguntou, nós respondemos. Não tinha como fugir da verdade. E ele só nos receberá agora se nós levarmos o nosso irmão mais novo, que é Benjamim. Benjamim, como todos sabem, era o único irmão materno de José, né? Filhos, né? O José era o primogênito e o Benjamim o filho da velhice de Jacó. E eram filhos da verdadeira paixão, do verdadeiro amor de Jacó, que era Raquel. E ele falou, já perdi um filho, vocês querem levar meu outro filho? Se esse meu outro filho não voltar a morrer, eu vou também padecer, eu vou morrer. Mas pai, não há outra forma. Judá se manifestou e se comprometeu. Pai, eu vou levar o meu irmão e me comprometo. Se eu não trazê-lo de volta, eu serei amaldiçoado até o resto da minha vida. Mas eu me comprometo a trazê-lo. Jacó, assim, autorizou que os filhos retornassem ao Egito para buscar alimentos. Pois bem, e disse mais, devolva o dinheiro, né, que o senhor, o governador do Egito tinha colocado no saco deles, devolva esse dinheiro e ainda levem presentes para o governador. Levem as melhores especiarias, mirras, levem os presentes e devolvam o dinheiro. E assim eles fizeram. Retornaram ao Egito. Chegando ao Egito, eles foram recebidos por José, que até então não tinha se revelado. E José determinou que eles fossem recebidos com banquete, né, com almoço, e tivesse refeição, fossem bem tratados. E assim foi feito. Eles ficaram muito desconfiados. O irmão Simeão, que estava preso, foi solto, participou também do evento. E eles desconfiados de tudo aquilo. Pô, da outra vez eles não recebeu mal, agora está pedindo, está nos dando festa, mas vamos participar. E até que chegou a noite, o José chegou para o seu administrador e falou, ó, eu quero que você coloque nos sacos deles todo o dinheiro que eles trouxeram, coloque o dinheiro no saco deles e no saco do irmão mais novo coloque o meu copo de prata. O meu copo de prata você coloca no saco do irmão mais novo. E assim foi feito. O administrador seguiu a ordem de José. Amanheceu o dia, né, ao amanhecer do outro dia, todos os irmãos de José, né, levantaram e partiram em retorno a Canaã. Montaram seus jumentos e foram. José acordou, chamou seu administrador e disse, vá até eles e diga-lhes, por que roubaste o meu copo de prata? Vá até lá. E o administrador assim o fez. Foi até o encontro deles, não estavam distantes da cidade, ainda estavam próximos. O administrador, ao abordarem, chegou para eles. Por que vocês, né, transformaram o bem em mal? E o Judá, né, se manifestou e disse, jamais, meu senhor, jamais roubaríamos prata ou ouro da casa de nosso senhor. Ao contrário, inclusive nós devolvemos o dinheiro que havia colocado no nosso saco. Nós trouxemos de volta. Nós jamais faríamos isso. Mas digo, se o senhor encontrar
o copo do nosso Senhor em um de nossos sacos, esse será digno de morte, e os demais serão seus escravos. O administrador disse: então assim será. Assim será. E o administrador passou a averiguar, né? A verificar cada saco, começando do irmão mais velho até o irmão mais novo. E quando chegou no irmão mais novo, encontrou realmente o copo de prata do governador. E diante dessa situação, né, todos ficaram assustados, rasgaram suas vestes, porque eles não sabiam que não tinham cometido crime algum. Nessa hora, Judá assume a liderança, né, de seus irmãos, com o propósito de assumir o lugar de Benjamim como escravo, porque o administrador, ao encontrar o copo, disse: este aqui será meu escravo, os demais estão livres, podem retornar para Canaã. Judá sabia que não poderia voltar para Canaã sem o irmão mais novo. Então Judá assume a liderança de seus irmãos com o propósito, né, de não ter Benjamim como escravo, e sim ele ficar escravo no lugar de Benjamim e liberar os demais irmãos. E aí, o ponto importante desse estudo é que, nesse momento, Judá, ele afirma que Deus descobriu a culpa deles. Ele fala: Deus descobriu nossa culpa, se referindo ao que eles tinham feito a José. Porque eu sei que da presente acusação nós somos inocentes, mas Deus descobriu nossa culpa. Por isso, Judá tenta falar em particular com José, com o intuito de resumir e dizer o porquê, né, da ida de Benjamim, né, como ocorreu o processo da ida de Benjamim até o Egito. Ele disse que o pai dele, Jacó, já idoso, né, já tinha perdido um irmão, já tinha perdido um filho, irmão dele, mas já tinha perdido um filho. E se perdesse outro filho, que seria o Benjamim, um filho muito amado, e o filho da sua velhice, Jacó morreria e iria para sua sepultura triste. Em algumas versões diz que ele iria com cabelo branco para sua sepultura. Então, neste momento, José percebe claramente a mudança de atitude de Judá e de seus irmãos, diferentemente da praticada contra ele. Ou seja, neste momento, José entende e constata que os seus irmãos realmente haviam mudado. E eles não quiseram sacrificar o Benjamim. Poderiam sacrificar Benjamim como tivesse feito com ele, né? Quando venderam o José para o Egito. Por ciúmes. Poderiam agora ter feito a mesma coisa. Benjamim? Não, foi ele que roubou o copo, ele fica, nós vamos voltar. Se nosso pai morrer, morreu, paciência. Já é velho mesmo, mas não, houve uma mudança de atitude dos irmãos. Os irmãos se compadeceram, tanto com Benjamim quanto com o pai. E diante desse comportamento dos irmãos, diante dessa mudança de atitude, José fica comovido com o discurso de Judá. Momento em qual ele se revela para os irmãos como José. O irmão dele fala: eu sou seu irmão, e eu não estou morto. Eu sou governador do Egito. Todos ficaram assustados, calados. Nenhum dos irmãos proferiu uma palavra sequer. José chama-os adiante dele e fala: eu sou seu irmão, José. E José, né, já tinha mais ou menos passado mais de 20 anos, né, desde que José foi vendido, então era um tempo considerável, muito tempo. E eles não reconheceram José, mas José já tinham reconhecido. E nesse momento José pede que todos saiam da sua presença, que todos se retirem. E todos se retiraram. E ele, neste momento, começou a chorar, né? Chorou, que todos ouviram o seu choro, inclusive da casa do faraó.
Todos ouviram seu choro. Os irmãos de José ficaram surpreendidos pela revelação, né, com quem de fato estavam falando. E tem um ponto também muito importante, né, que eles ouviram uma obra-prima do reconhecimento da submissão à vontade de Deus, né? Ou seja, submissão à soberania de Deus por parte de José. Ou seja, o governo providencial de Deus sobre as questões boas e más da vida, né, do homem. Como no final do verso 44, outro ponto que merece destaque é que os irmãos de José foram levados a reconhecer sua culpa perante a ele, mesmo antes de José se revelar, e também a se preocupar com seu pai, né, e seu próprio irmão mais novo, que era Benjamim, filho da velhice de Jacó, da mulher amada dele, Raquel. Ou seja, isso foi determinante para a reconciliação entre eles. Portanto, este princípio, né, de que Deus, em última instância, anula o pecado humano para a sua glória e para bem supremo da humanidade, é importante nas Escrituras. E nós temos o maior exemplo disso, a crucificação de Cristo, né? Onde eu posso citar, e devo citar Romanos 8:28, que diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Portanto, irmãos, o próprio Jacó já havia passado problemas com seu irmão Esaú. A história, né, o próprio livro de Gênesis nos revela isso. Sendo que ambos os casos, a história termina com um irmão ofendido perdoando aquele que havia maltratado. Isso também está em Gênesis 33:4. Leio para vocês. Mas Esaú correu ao encontro de Jacó e abraçou-se ao seu pescoço e o beijou, e eles choraram. Então aqui também mostra, né, o relacionamento que Jacó tinha tido com Esaú, seu irmão, um relacionamento de José com seus irmãos. Chegamos no ponto chave do nosso estudo, que é o capítulo 50, verso 20, que diz: José salienta que Deus transformou o mal de seus irmãos em bem. Repito, José salienta que Deus transformou o mal de seus irmãos em bem, e que como resultado, havia conservado a vida de muitas pessoas, inclusive da sua própria família. Ou seja, o objetivo de Deus, né, quando permitiu que José fosse vendido como escravo, que na verdade, antes de ser vendido, a intenção é que eles fossem mortos, mas eles foram vendidos como escravos. Que José chegasse onde chegou, sendo governador do Egito, para salvar a vida de muitos e a própria família. Então temos algumas aplicações no dia de hoje, para finalizar. Primeiro, vamos nos colocar no lugar de José. Qual seria a nossa reação? Hoje, qual é a nossa reação quando nós somos traídos, enganados, machucados, magoados por um irmão, por uma pessoa, um parente, uma pessoa próxima, uma pessoa querida? Às vezes a gente tem um sentimento de raiva, de ódio, de vingança, de desejar o mal. Mas não. José quis testificar que os irmãos tinham mudado e mudaram, e José sempre se submeteu a Deus, à vontade de Deus. E ele entendeu que tudo o que ele passou na vida dele foi, né, por permissão de Deus, pela vontade de Deus. Ou seja, nós devemos sempre dar graças a Deus por tudo que aconteça na nossa vida. Estamos passando um momento difícil, de perdas, né? Perdas de parentes, entes queridos, amigos, pessoas próximas. Temos a perda do desemprego, temos a perda do abalo do casamento, temos perda de distanciamento de amigos, mas nós temos que dar graças a tudo e saber sempre que Deus é santo, justo e é um Deus misericordioso. Aprendemos ainda que devemos sempre nos submeter à vontade de Deus em quaisquer situações e saber que podemos ser rejeitados
pelos homens, mas nunca seremos rejeitados por Deus. Esse é o ponto crucial. José foi rejeitado pelos seus irmãos, mas ele jamais foi rejeitado por Deus. E ele entendeu isso e deu graças a Deus por isso, tanto que se tornou governador de todo o Egito. Segundo homem na hierarquia do Egito, abaixo apenas do faraó. Então, por último, saber perdoar e não julgar, não fazer o pré-julgamento e estar sempre apto a perdoar, pois o perdão é a demonstração do verdadeiro amor de Cristo, da verdadeira submissão ao Deus Santo, justo e misericordioso. Irmãos, para encerrar, eu vou ler Jeremias 10:23, que diz o seguinte: Eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha ou dirigir os seus passos. Ou seja, o profeta Jeremias aqui nos revela o quê? Que não cabe ao homem determinar o seu caminho, muito menos dirigir seus passos. Então nós temos que dar graças a Deus por tudo, estar submissos à vontade dele, à soberania dele, à justiça e à sua misericórdia. Esta é a mensagem que eu queria passar, o estudo sobre Deus transforma o mal em bem. Obrigado, que Deus abençoe vocês. A paz de Cristo para todos. Abraços. Bom dia.